Fala, sabichão! Bora para a lição? Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês porque esses últimos dias aí nós tivemos uns probleminhas técnicos e a gente acabou não postando aí a sequência dos vídeos, certo? Mas hoje a gente vai estar falando aí de sábado pra cá, sábado, domingo e segunda, beleza? E aí daqui a pouquinho sai outro vídeo aí falando sobre terça e quarta, tá bom? E aí a gente dá prosseguimento, beleza? Então bora para a lição, sabichão? Vem comigo e vamos para a lição. Vamos para a tirinha de sábado? Vamos lá? Quando eu vi essa tirinha, eu logo lembrei da frase atribuída a Lutero, que diz assim, ó: eu pensei que havia afogado o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar, então todos os dias eu tenho que matar ele. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando, nossa, realmente, muitas vezes a gente acha que se batizou, ligou o interruptor da santidade e pronto, a gente não peca mais. E como é que a gente sabe se a gente está fazendo errado ou a gente está fazendo certo? A lição de domingo ela fala, você precisa de um novo marido, porque Paulo, ele compara, então ali, quando a gente olha para a lei, ele faz a comparação de uma mulher que perdeu seu marido. Enquanto ela está casada com ele, ela precisa honrá-lo com um compromisso, eles têm uma lei perante Deus e perante os homens de que eles estão casados. Então ambos precisam respeitar e estar compromissados com essa lei. A partir do momento que o homem, no nosso exemplo, o homem ele morre, então a mulher está livre para poder se casar novamente, certo? É tranquilo isso. Só que se ela se casa com o marido ainda vivo e ela se casa com outra pessoa, então obviamente ela vai estar cometendo o quê? Adultério. E Paulo, ele faz essa explanação, essa explicação para tentar fazer com que as pessoas entendessem o real sentido do texto. O real sentido do texto não é dizer que a lei é ruim, porque a lei vai mostrar para a gente no que estamos errando, e é esse o ponto-chave. Ele diz, eu não sabia o que era pecado até conhecer a lei. Por quê? Porque quando você entende e se conscientiza daquilo que você está fazendo errado, então você passa a melhorar. Você consegue entender esse aspecto? Você consegue entender isso, jovem sabichão? Quando você, querida amiga, você, jovem sabichão, você vai lá no espelho, se olha todo bonitão, todo bonitinho e tal, sabe? Vai se arrumando. Obviamente você está se olhando no espelho para você o quê? Tentar minimizar alguns defeitos, correto? É exatamente isso, a lei é exatamente assim pra gente. Quando a gente olha ela é como se a gente estivesse olhando o espelho. E a gente olha e fala, rapaz, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. E eu preciso seguir por essa linha e por aquela linha. O Espírito Santo vai falando com a gente, certo? Eu sempre gosto de dar um exemplo bem legal. O exemplo é o seguinte, digamos que aí na sua rua, próximo à sua casa aí, numa rua principal aí, digamos que acabaram de colocar um radar que a velocidade máxima do radar é 60 quilômetros por hora. Beleza? E aí acabaram de instalar um radar agora, aí vem o primeiro carro. O primeiro carro passa a 50 quilômetros por hora. Ele cumpriu com a lei de trânsito, sim ou sim? Com certeza, né? Ele cumpriu a lei de trânsito. E aí alguns costumam dizer o seguinte, bom, Jesus veio, cumpriu a lei, então ninguém mais precisa cumprir. E eu gosto de abrir sempre esse parêntese para que as pessoas entendam isso. O primeiro carro passou a 50, ele cumpriu a lei de trânsito. Então significa que agora todo mundo que vier depois dele pode passar acima de 60? É isso? Obviamente que não. Todo mundo que vier precisa então cumprir a lei. O primeiro que passou mostrou apenas como deve ser feito. Beleza? Ficou claro para você que você é um jovem sabichão, eu sei que você estuda a lição. A gente precisa entender que a morte, ela altera o nosso relacionamento, certo? Assim como a morte alterou ali no caso do nosso exemplo, o exemplo que Paulo dá ali, a lição, que quando o homem morre, a mulher está livre para casar, a morte para o pecado, através do batismo, altera o nosso relacionamento com a lei. Por que faz isso? Porque a gente passa a não estar sob a maldição. Porque, pense bem, se alguém vai lá e rouba, digamos que alguém comete um crime lá nos Estados Unidos, onde existe a pena de morte, beleza? Então, ele vai lá e comete um crime que é passível, diante da lei, a morte. Agora, me diga uma coisa, quem é que tem a culpa? É a lei, porque a lei está dizendo lá, se você roubar, você vai morrer? Ou é a pessoa que cometeu o erro que está errada? Qual dos dois está errado? Obviamente a pessoa. O nosso problema é a natureza humana. O problema, o X da questão, é a natureza humana, não é a lei. A lei apenas está ali dizendo assim, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, você pode obter a vida eterna. Ou seja, num julgamento onde a lei prescreve lá morte
ou absolvição. Então nós fomos absolvidos através da morte de Jesus na cruz. Jesus pagou a morte para que nós tenhamos a vida. E é isso, querido jovem, que você precisa entender. Nós precisamos viver de forma a entender isso, não apenas compreender de forma consciente, né, na mente, não apenas isso. Temos que viver na prática. Viver, afinal de contas, é um verbo. E verbo expressa a ação do sujeito. Então, sujeito, então, sujeita, vá para ação. Bora para ação, jovem sabichão. Vamos viver de forma excelente, excepcional. Vamos viver da forma que Deus quer que a gente viva. A gente olha para a lei, então, e vai entender. Mas como é que eu tenho que viver, cara? Você está falando aí, beleza. Mas como é? Olha para a lei que você vai ver exatamente como você deve viver. Beleza? Lembre-se, jovem sabichão, estuda a lição. Lembre de se inscrever no canal, ativa as notificações, ativa o sininho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe esse jovem sabichão que venha a compreender que a Tua lei mostra apenas para a gente onde precisamos melhorar, Senhor. Abençoa essa pessoa e abençoa todos nós em nome de Jesus. Um grande abraço para você e até amanhã.